Escuta essa palavra. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que já dormem, daqueles que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aqueles que já dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diga: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O versículo 17 diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o versículo 18 diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Você pode se sentar. Esse texto nos conta do próximo evento. Quando nós estudamos escatologia em teologia, nós entendemos que estamos esperando um evento que está prestes a acontecer. Esse evento vai dar início a todo o resto dos eventos escatológicos, até Deus tomar posse do mundo. Nós estamos esperando o arrebatamento, e Paulo nos conta que o arrebatamento vai acontecer nessa ordem. Os mortos vão ressuscitar primeiro. E Paulo conta aos coríntios, não nesse texto aos Tessalonicenses, mas aos coríntios, ele diz que todo esse movimento vai durar um abrir e fechar de olhos, alguns milésimos de segundo. Nesse período curtíssimo, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados. E para quem tem preocupação de como é que ele vai aguentar o céu, ou o céu vai aguentar ele com essa alma, a transformação também será psicológica. Essa transformação acontece e nós subimos e encontramos nos ares, e vamos morar com o Senhor. A sequência disso, depois do arrebatamento da igreja, acontece uma grande tribulação na terra. A tribulação será tão grande que o próprio Satanás vai vir morar no mundo, depois do arrebatamento da igreja, graças a Deus. Pastor, eu sou estudante de escatologia também, sou teólogo, e eu discordo. Eu te respeito e te perdoo, né? Porque tem que perdoar as pessoas que discordam da gente. Mas é bíblica essa ideia. Jesus vai nos levar para morar no céu com Ele, e depois de sermos arrebatados, o mundo piora. Os sinais da volta de Jesus já estão por aí. Jesus teve cuidado de reunir seus discípulos e dizer para eles que quando estivesse perto de acontecer, o mundo ia estar meio preparado para a grande tribulação. Então, a angústia que vai tomar a terra durante a grande tribulação, ela vai ser pré-anunciada antes. Jesus fala em Mateus 24, em Lucas 21,
sobre os sinais que vão acompanhar, e angústia, almas em desafio psicológico, é uma dessas marcas. Paulo fala de homens maus, Jesus fala de falsos profetas, e todas essas coisas são sinais de que Jesus vai voltar. Mas tem algumas ideias nesse texto que fala daquele momento que nós estamos aguardando. Eu estou esperando esse momento. Toque na pessoa do lado e diga para ela assim: eu estou esperando esse momento. Tem algumas marcas nesse texto que eu quero resgatar com você. A primeira marca está na ideia de ignorantes. Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já morreram. E ele diz que não é para ficar ignorante, porque ele diz: eu não quero que vocês fiquem tristes. Então a primeira ideia é a ideia da ignorância. A segunda ideia é a ideia da tristeza que vem sobre aqueles que não têm esperança. A quarta ideia é a ideia da necessidade da esperança nesse texto. E por último, eu quero falar da ideia de consolo que está no final do texto. E por que eu quero falar desse texto com você? Porque quando a gente fica ignorante, quando a gente não entende a morte, uma tristeza começa a tomar conta da gente. Paulo diz: eu estou falando do arrebatamento da igreja para vocês, eu estou te falando que Deus tem um plano para aqueles que já morreram, eu estou te falando que depois da morte tem alguma coisa a mais, porque eu não quero que vocês fiquem tristes, eu não quero que vocês percam a esperança de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando a gente não entende a morte, uma tristeza toma conta do coração da gente, e essa tristeza rouba a nossa esperança. Quando eu tive pancreatite, eu recebi muitas pessoas no hospital, e algumas delas me abraçavam e choravam, mas elas choravam de medo. Algumas delas diziam para mim assim: pastor, se você, que é homem de Deus, que leva Deus a sério, pega pancreatite, e eu? Porque sabe o que o acidente diz para nós? O acidente dá um medo na gente, porque acidente dá medo de acontecer com a gente. Os acidentes acontecem, tem lobos no meio das ovelhas, tem. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu recebi uma pessoa que me perguntou se ela devia se batizar de novo. Uma menina de Deus, sincera de coração. Se eu citasse o nome dela aqui, muitos de vocês se lembrariam dela. Ela me procurou e ela me disse: pastor, eu não sei se eu deveria me batizar de novo. E eu perguntei por quê. Ela me disse: pastor, eu saí da nossa igreja e eu fui para uma igreja que tinha começado perto da minha casa, porque era perto. Eu comecei a frequentar aquela igreja, e aí eu não tinha me batizado lá, e aí eu me batizei lá naquela igreja, porque eu não tinha me batizado aqui ainda. E aí ela me disse que ela se batizou e 6 meses depois o pastor foi preso por assassinato, porque na verdade ele era um assassino e tinha recentemente matado alguém de novo, matado uma segunda pessoa, e foi preso. E aí veio à tona, e ela estava se sentindo horrível, porque descobriu que o indivíduo não era nem crente, quanto mais pastor. E aí ela me disse: pastor, você acha que eu devia me batizar de novo? Porque aquele homem que me batizou, ele não era crente. Então eu disse para ela: o batismo é seu, o batismo é uma questão de fé. Se você acredita nele, eu não acho que você deva batizar. Se você acredita no seu batismo. Mas se você não acredita, eu disse para ela: eu te batizo de novo. Eu batizei ela de novo.
fato é também que existem lobos no meio do rebanho. Existem homens de Deus sem escrúpulos. Mas Deus ainda é Deus. E você não precisa ficar angustiado, e você não precisa ter medo. Você não precisa questionar, porque Deus é Deus. Ele ainda é Deus. Quando nós olhamos as histórias, Bíblia afora, algumas delas a gente entende completamente, outras não. Quando a gente olha a história da igreja, algumas das histórias a gente entende completamente, outras não. Mas tem uma coisa que é fato. Deus é bom ainda. Ele está cuidando de você. Sabe, uma tendência da nossa fé desestruturada é olhar para a circunstância e perguntar para Deus: Deus, por que essa circunstância está desse jeito? Mas o desafio bíblico é para que a nossa fé faça outra coisa. Sabe, quando o apóstolo Paulo diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já morreram, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Do que Paulo está falando? Paulo está falando que nós temos esperança, mas tem gente por aí que não tem esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que o nosso Deus vai nos ressuscitar. E toda a desgraceira que a gente viveu nesse mundo vai dar em nada, porque Ele enxugará dos olhos toda lágrima, porque Ele cuidará dos seus. Paulo está dizendo que é para a gente entender que, embora Deus não tenha plano para o mal, não dá para negar que o mal está no mundo. Não dá para negar. E por causa desse mal no mundo, algumas vezes nós vamos ver coisas ruins e simplesmente esperar que isso passe logo, que o arrebatamento da igreja chegue logo e que o tempo do consolo de Deus chegue logo. Coisas como essa é marca dos últimos dias. Eu vou te contar por quê. Porque o mundo jaz no maligno. Registra isso, meu irmão, minha irmã, registra isso. Quem disse que o mundo jaz no maligno foi Jesus e Paulo. João capítulo 14 diz, pelo menos 3 vezes que eu me lembro, que Satanás é o príncipe deste mundo. E quando Satanás tentou Jesus e disse para ele: te darei os reinos deste mundo, Jesus não questionou. Paulo chama Satanás de o Deus deste mundo. Sabe quem está dominando o sistema? Satanás. Então, não bate o raciocínio que tem perseguido muitos crentes. O raciocínio de, se Deus é bom, por que o mal acontece? Deus é bom, mas quem está governando o mundo é um mal, é um maligno. Pastor, por que Deus deixa ele governar o mundo? Deus criou o mundo e deu para Adão. E Adão deu o mundo para o diabo. Mas Deus, bondosamente, virou gente, veio ao mundo e conquistou o mundo de volta na cruz. Jesus morreu naquela cruz para comprar de volta. Mas escuta isso. O dia de tomar posse não chegou ainda. Jesus já comprou o mundo. Mas ele marcou o dia. Paulo diz que ele marcou um dia
pré-estabelecido no coração dele, quando ele virá e tomará posse do mundo. A escatologia chama esse dia de o dia do milênio, quando Jesus virá ao mundo e governará fisicamente o mundo por 1000 anos. Então, nesse tempo, não haverá maldade em toda a terra. Mas enquanto esse tempo não chega, o governo do mundo está nas mãos de Satanás. E coisas ruins acontecem. Algumas vezes, Satanás consegue dar um jeito. E algumas vezes, coisas ruins acontecem com gente boa. Outras vezes, com gente nem tão boa assim. Paulo diz, não fiquem ignorantes a respeito dos que já dormem. Para nós, irmãos, essas coisas não significam nada. Nada. Sabe por que essas coisas não significam nada? Porque Jesus vai voltar hoje. E eu vou subir com Ele. E a glória dele nos cobrirá e nos dará um novo futuro. Paulo diz que se a nossa esperança se resumir a essa vida, se a nossa esperança se resumir à capacidade de controlar a própria vida, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis entre os homens. Irmãos, a gente não controla a vida. A gente confia em Deus. E Deus cuida da gente. Sabe, há muitos anos atrás, quer dizer, não é muitos anos, eu tinha 18 anos, então não é tanto tempo assim. Eu fui assaltado. E o ladrão não conseguiu me roubar. Mas não foi maldade minha, ele não conseguiu me roubar, porque ele estava desarmado e também ele estava muito drogado, não tinha força nem para me assaltar. Aí eu não deixei ele me assaltar. Mas ele se sentiu humilhado, porque ele era chefe do tráfico na região onde ele me assaltou. E aí, numa noite ele não conseguiu me assaltar, no dia seguinte eu recebi um recado em casa. E o recado era, fulano mandou um recado para você, ele disse que você humilhou ele na frente de todo mundo. Gente, eu não humilhei, eu só ri. Porque ele queria me assaltar desarmado e tonto. Então, não foi humilhação. Mas ele se sentiu humilhado e ele mandou um recado. Ele disse que é melhor você dar um pinote. Pinote naquela época significava ir embora da cidade. Porque ele vai te achar onde você estiver. E ele vai dar um tiro de 12 no seu peito para deixar um furo. E a pessoa que me levou o recado recebeu outro. Eu disse para ele assim, olha, eu vou continuar morando na mesma cidade, trabalhando na mesma empresa e passando na mesma rua. E a rua que eu passava para ir para o trabalho era em frente à casa dele. Então eu passava um pouquinho mais rápido, né? Mas eu passava. Mesma rua. Falei, vou continuar trabalhando na mesma empresa, passando na mesma rua. Eu disse, se Deus entender que chegou a minha hora de partir, eu vou. Porque quando chegar a minha hora, ir de 12, de acidente, de câncer, de queda de bicicleta, não faz diferença. Quando chegar a minha hora, eu vou. Mas eu disse para ele assim, se não chegou a minha hora, e ele tentar, quem vai é ele. Porque eu só vou quando Deus me disser que chegou a hora. Um mês depois, ele foi assassinado com um tiro de 12 no peito. A polícia invadiu a boca que ele cuidava e ele recebeu a polícia com um tiro de 12. E eu acho que a polícia não gosta de tiro de 12, porque eles pegaram a 12 dele e atiraram nele com a 12 dele. A gente adora história assim, não é? A gente adora. Porque no final, né? O bandido foi morto com a arma que ele tinha planejado me matar. É tão legal.
Mas deixa eu te contar. Deus não seria menos Deus se numa das minhas passagens de bicicleta por ali eu tivesse tomado um tiro de 12 e tivesse morrido naquele dia. Não seria. Deus não teria sido infiel comigo, e Ele não teria deixado de cumprir a sua promessa se aquele bandido tivesse cumprido o que ele falou. Não teria. Sabe por quê? Porque a minha vida e a minha fé não se resume a isso. Minha vida, a minha fé não se resume à comida que eu como, o carro que eu ando, a água que eu bebo, as contas que eu pago e as que eu não consigo pagar. Minha vida não se resume nisso. Tem uma eternidade inteira envolvida na minha relação com Deus. E algumas vezes, morrer faz parte da vida. E não é fácil lidar com isso. Mas sabe o que é fato? Eu não sou ignorante a respeito dos que já dormem. A morte não me assusta. E ela não devia assustar você. E não, eu não estou dizendo que você não devia chorar. Devia chorar sim. Eu não estou dizendo que não deve causar dor no seu coração saber da dor do outro. A dor do outro dói sim. Mas entendam, a morte não significa nada para a gente. O escritor aos Hebreus disse que o medo da morte faz a gente virar escravo do diabo. Porque o diabo usa o medo da morte para escravizar as pessoas pela vida inteira. Por isso Paulo diz, não sejam ignorantes a respeito dos que já dormem, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. A tristeza que a gente tem, é a segunda coisa que eu quero te dizer, não é uma tristeza igual à tristeza dos que não têm esperança. Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que existe uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus é a dor de ver que a vida não funciona do jeito que a gente quer, mas a ressignificação dessa tristeza de acordo com o pensamento de Deus. Essa tristeza, ela não controla a gente, ela não mata a gente de depressão, ela não faz a gente fazer besteira, a gente fica triste porque dói. Mas é uma tristeza boa, porque é uma tristeza de impotência, é uma tristeza de, tem coisas na vida que faz a gente perceber que a gente não pode fazer nada, e aí a gente se sente amarrado, se sente podado, e a sensação de impotência é horrível de se sentir, mas quando você tem alguém mais poderoso que você, quando você tem um poder superior, então a impotência gera entrega. Eu estou impotente, eu não posso fazer nada, mas eu conheço alguém que pode, e eu me entrego a ele, e eu deixo ele tratar comigo, eu deixo ele cuidar de mim, eu deixo ele fazer. Essa tristeza que a gente sente é diferente da tristeza daqueles que não têm esperança, porque aqueles que não têm esperança, eles se entristecem, e eles não têm para onde correr. Eu assisti o filme Deus Não Está Morto 1. E se você não assistiu esse filme, assista. É um filme joia. É um filme para chorar. Sabe como a gente está com vontade de chorar? Precisa chorar um pouquinho? Às vezes a gente precisa chorar, né? Então é um filme para chorar. Eu assisti aquele filme e teve uma cena que me tocou muito. Porque tinha uma mulher que ela estava cancerosa no filme e ela estava desenganada pelos médicos. E ela era adepta do ateísmo. E os ateus não têm esperança. E como ela foi condenada à morte pelo médico, que disse que ela tinha poucos dias de vida,
A revolta dela contra Deus aumentou. O ateísmo dela ficou mais forte, porque agora ela estava doente e ela vai morrer. E aí aquela mulher foi visitar uma banda evangélica para entrevistar ele. Cheio de sarcasmos, cheio de ironia contra Deus, porque a ferramenta da falta de argumento é sarcasmo e ironia. E ela estava revoltada, ela estava com raiva de Deus. Pensa, ele não existe, mas estou com raiva dele, porque ele deixou eu ficar com câncer e eu vou morrer. E aí, na reunião com a banda evangélica, ela estava jogando sarcasmo, ironia, atacando, acusando. E uma das perguntas dela foi: vocês se apegam a Deus como uma muleta para se esconder da sua falta de esperança, não é? E ela achou que o líder da banda ia questionar. Ele disse: a gente se apega a Deus como uma muleta para se esconder da nossa falta de esperança. E aí ele virou para ela e perguntou: quando você não tem esperança, você se apega a quê? E ele ficou realmente esperando a resposta. E foi isso que abriu os olhos dela, porque ela caiu na real, que quando a desgraça bate na porta, ela não tinha esperança. Sabe, a gente fica triste também. Se engana não, a gente fica triste, a gente chora, a gente sofre, mas a gente tem esperança. A nossa tristeza não é uma tristeza igual àqueles que não têm esperança. A nossa tristeza é uma tristeza diferente. A gente fica triste, mas a gente sabe que depois da morte tem alguma coisa, que a vida não acaba aqui, que não é assim. A gente tem esperança. E esperança, essa é a terceira palavra. Esperança é muito importante, porque sem esperança o ser humano não vive. Sabe, do mesmo jeito que o corpo humano precisa de carboidratos, precisa de proteína, água, sais, minerais, vitaminas, para sobreviver, a alma humana precisa de esperança. Quando você tira a esperança de alguém, esse alguém está condenado à depressão perpétua. É melhor ter esperança que não se cumpre do que não ter esperança nenhuma. O profeta Jeremias, num tempo de grande caos, muito caos acontecia na vida do profeta Jeremias. E ele escreveu um livro de lamentação para lamentar a dor, para desabafar a dor. E no livro de lamentações de Jeremias, Jeremias disse o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por que ele quer trazer à memória aquilo que dá esperança? Porque se eu decidir não ter esperança, é melhor se jogar da ponte, porque a angústia vai tomar conta da alma quando não tem esperança. É indizível, é incontrolável, é inexplicável. Ninguém vive sem esperança há muito tempo. A gente precisa de esperança. A esperança é uma necessidade para a alma humana. E por isso Paulo diz: eu não quero que vocês percam a esperança, como aqueles que não têm esperança, porque para você sempre tem esperança. Meu irmão, minha irmã, não importa, e não importa mesmo, o tamanho da batalha que você está enfrentando. Não importa o que o médico disse, não importa o que o advogado disse, não importa o que o técnico disse, não importa o que as circunstâncias disseram, não importa o que a mídia disse, não importa, você tem esperança, porque a sua vida não se resume a isso. Não se resume, você tem esperança. Você tem Jesus, você tem Deus, você tem o Espírito Santo, você tem futuro. Me lembro de vovô Manelão. Vovô Manelão era um negro alto, grandão. Agora estou pensando que eu podia ter puxado o vovô Manelão, ser grandão também, né?
mas não puxei. A genética pendeu para o outro lado. Vovô Manelão, grande, analfabeto, não sabia ler nem escrever, mas era homem de Deus. Assembleiano, adorava cantar o hino 200 da harpa cristã. Vovô Manelão foi abordado por uma cigana. E a cigana chegou para ele e disse: ô Ganjão, eu queria ler tua mão e te contar teu futuro. E o vovô Manelão disse para ela: eu não preciso saber o meu futuro. Eu já sei o meu futuro, porque eu conheço a palavra de Deus. A simplicidade do Manelão é a simplicidade que Deus está recomendando para você. Eu aprendi a ler, estudei, fiz faculdade, fiz pós-graduação, mas a simplicidade do Manelão não pode ser perdida, porque se for perdida eu perco a esperança, e se eu perder a esperança eu me deprimo, eu não vou viver direito. Foi isso que Jeremias quis dizer. Ele disse: eu escolhi trazer à minha mente o que me dá esperança. Sabe o que Jeremias quer dizer? Ele quer dizer: eu não quero ser escravo da depressão. Eu decido que vai povoar a minha cabeça. Eu decido no que eu vou acreditar. E eu não vou acreditar naquilo que rouba a minha esperança. Esperança é necessário. Não perde não sua esperança. Deixa não a mídia roubar a sua esperança. Deixa não. Deixa não as notícias roubar a sua esperança. Decida que você quer acreditar. Deixa não as confusões, as especulações roubarem a sua esperança. Não permita, guarda isso como um tesouro precioso. Faça como Jeremias: eu decidi, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, eu vou ter esperança. A última palavra está no versículo 18, e ela trabalha com a ideia de consolar. O último versículo 18, ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consolo acontece quando não tem solução, quando não tem resposta. Consolo acontece quando você está vivendo uma situação que não tem jeito, você vai ter de lidar com o problema, e aí alguém te consola. Consolo é aquietar a dor, mesmo no meio da situação difícil. A gente consola quando tem perda. A gente consola quando tem problema irreversível. A gente consola quando não tem solução. Às vezes, irmãos, Deus consola. Às vezes Ele resolve o problema. Primeira vez que eu li o salmista dizendo que o justo, Deus cuida dele na enfermidade, e no tempo da sua doença, Deus lhe afofa a cama. Quando eu li esse texto pela primeira vez, um Deus que afofa a cama, eu fiquei meio revoltado. Porque eu fiquei pensando: se Deus é tão poderoso, para que Ele vai afofar a cama, gente? Porque não cura logo o doente, acaba logo com isso? Mas o texto diz: Ele afofa a cama do justo. Irmãos, às vezes Deus cura a gente, tira a gente da cama. Eu vi tantos milagres na minha vida, tanta gente sendo curada. Mas às vezes Ele não cura. Mas se Ele não cura, Ele afofa a cama. E quando você lê Hebreus capítulo 11, você percebe que tem gente lá que foi conhecido como herói da fé porque ele fechou a boca dos leões. Tem gente lá que foi conhecido como heróis da fé porque ele apagou a força do fogo, ou seja, caiu no fogo, mas não queimou. Tem gente lá que escapou do fio da espada. Desarmado, ele enfrentou soldados armados à espada, muitos deles, e os venceu, de mãos vazias. Ele está na galeria dos heróis da fé. Mas na mesma galeria dos heróis da fé, tem gente que foi queimado vivo. Está lá. Gente que foi devorado por leões. Gente que foi cerrado ao meio. Gente que foi enforcado.
E eles também são heróis. A nossa escravidão ao mundo material faz com que a gente pense assim: para que eu quero um Deus que não me dá a bênção que eu estou pedindo a Ele? E isso atenta diretamente contra a ideia de divindade. A ideia geral de divindade, na história inteira, na cultura humana em geral, implica que o Deus tem soberania sobre o seu súdito, e não o contrário. É ridícula a ideia de pensar que eu quero um Deus que faça o que eu quero, porque se Ele vai fazer o que eu quero, Ele não é Deus, Ele é meu súdito. O Deus nesse caso sou eu. Divindade implica justamente que Ele sabe mais do que eu, que Ele tem planos que eu não entendo, que Ele tem projetos que eu não entendo, que Ele sabe coisas que eu não sei, que Ele é mais poderoso do que eu, e que eu confio nele a minha vida, meu futuro, minha eternidade, e eu me entrego, e se necessário for, para morrer por Ele. Se Ele é seu Deus, viver para Ele e morrer por Ele, dá no mesmo. Escuta isso. Deixa Deus te consolar, porque às vezes é isso que Ele quer fazer. Às vezes Deus não vai te dar o que você pediu, mas Ele vai consolar seu coração, Ele vai aquietar sua alma, Ele vai trazer alegria para você, Ele vai te proteger, Ele vai estar com você. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, é o mesmo nome, em línguas diferentes, esses três jovens foram condenados por crerem em Deus a serem jogados na fornalha. E eles ficaram famosos porque eles jogaram na fornalha, mas não queimaram. E foi muito legal aquele dia, porque os soldados que colocaram eles nas costas e carregaram para jogar no fogo morreram queimados, mas eles não morreram queimados. Mas a maioria de nós não percebe que quando Ananias, Misael e Azarias foram confrontados pelo rei, eles disseram assim: meu rei, nós te respeitamos, mas nós não podemos adorar outro Deus senão nós. E se o Senhor quiser nos jogar na fogueira, pode jogar. Se Deus quiser nos salvar do fogo, Ele pode fazê-lo. Mas rei, se Ele não nos salvar, a gente vai morrer numa boa. Porque o nosso Deus vale isso. Escuta isso. Seu Deus vale. Seu Deus vale. Yahvé é o Deus de Abraão, Deus da luz, o Pai das luzes. Ele é meu Deus, Ele cuida de mim. E Ele vai me socorrer. Se não socorrer, Ele vai me consolar. Ele vai estar comigo.